Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube ou apoiador no Patreon através do link na descrição. Mas no mínimo, assista ao nosso programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Dr. Ramzy Baroud. O Dr. Baroud é um jornalista e escritor americano-palestino. Ele é autor de vários livros sobre o conflito Israel-Palestina e fundador do site de notícias Palestine Chronicle. Dr. Baroud, seja bem-vindo ao Índia e a Esquerda Global. É uma grande honra tê-lo conosco. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado por me receber. É um dia bastante espetacular de várias maneiras. Estamos vendo caminhões israelenses vindos da prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, deslocando-se para diferentes áreas, Ramallah, imagino, principalmente, para libertar os prisioneiros palestinos. Do outro lado, no Knesset, estamos vendo uma exibição espetacular de bajulação, por assim dizer, e de dissimulação. E mais tarde à noite, teremos a reunião em Sharm el-Sheikh, acredito que no Egito, onde aparentemente será discutido o futuro da Palestina. Na ausência de Netanyahu, é claro, que não quer discutir o futuro da Palestina, e também na notável ausência do Hamas, chegaremos a todos esses assuntos. Mas pensei que poderíamos começar com a sua conexão com a Palestina. Sua família foi deslocada em 1948 durante a Nakba. Você cresceu, não sei se em vários campos de refugiados, mas tem ligações com o campo de refugiados de Nusrat. Se puder nos contar sua história crescendo na Palestina ocupada, como foi essa experiência e qual é o significado do dia de hoje para tantos palestinos que são, na prática, refugiados em sua própria terra natal, assim como fora dela? Com certeza. Bem, obrigado por começar com essa pergunta. Ela é realmente muito importante, porque muitas pessoas tendem a olhar para o que está acontecendo agora sem compreender plenamente o contexto histórico mais amplo. E para nós, isso não é história como uma disciplina acadêmica. É a história da realidade em que vivemos todos os dias. Sou um refugiado palestino de terceira geração. Não sou um refugiado de Gaza. Sou um refugiado em Gaza, vindo do que hoje é o Estado de Israel, a terra histórica da Palestina. Minha família foi expulsa de sua aldeia no sul da Palestina, junto com algo entre 700 mil e 800 mil outros palestinos, que têm vivido nesse tipo de condição de refugiado perpétuo, por assim dizer. Eles estão por todo o Oriente Médio, por toda a Palestina, como refugiados deslocados e, é claro, por todo o mundo. Acho que não há lugar na Terra onde você não encontre um refugiado palestino. Agora a questão é que o status de refugiado para nós transcendeu a mera definição legal do termo, tornando-se algo muito mais carregado politicamente. Somos refugiados no sentido de que faço questão de manter meu status de refugiado, mesmo que, tecnicamente, eu viva principalmente nos Estados Unidos e tenha cidadania americana. Então, por que faço questão de me apresentar como refugiado? É essa identidade, essa relação com o passado, que dá à nossa luta um significado muito maior e mais profundo. Isso significa que o momento em que eu deixar de me referir a mim mesmo como um refugiado será o momento em que a responsabilização de Israel pelos crimes de guerra israelenses, pela Nakba, que significa a grande catástrofe de 48, a despovoação e limpeza étnica da população palestina da Palestina histórica, se tornará possível. Esse é o momento em que poderemos começar o processo de cura. Agora, alguns de nós somos mais refugiados do que outros, se é que você me entende. Por exemplo, os refugiados palestinos em Gaza não estão apenas sofrendo como descendentes da terceira ou quarta geração de refugiados da Nakba, mas estão vivendo a experiência de ser refugiado em um nível completamente diferente. Genocídio, cerco, fome,
e eles também foram deslocados. Foram removidos e empurrados de uma área para outra, do norte de Gaza para o sul de Gaza para o centro de Gaza. Quero dizer, alguns dos meus familiares em Gaza basicamente foram expulsos, ou etnicamente limpos, de certas áreas 12 ou 13 vezes desde o início da guerra. Então não posso afirmar que meu status de refugiado esteja no mesmo nível que o deles, porque eles vivem isso de uma forma completamente diferente. Não é uma questão conceitual ou intelectual, é uma questão de sobrevivência. Agora, também existem campos de refugiados no Líbano, na Jordânia, na Síria, anteriormente no Iraque, até bem recentemente, e assim por diante. Sem abordar a questão que fez dos palestinos um povo de refugiados, tudo o que está sendo discutido agora, todos os discursos políticos sobre o Oriente Médio, pelo menos no pensamento dominante, na mídia, na política e na academia, me parece simplesmente fútil. Ignorar essa questão fundamental significa, em última instância, apertar o botão de reinício que nos trouxe de volta ao ponto em que estamos hoje. O genocídio, a fome e tudo mais. É preciso muita coragem, muita honestidade intelectual para enfrentar as raízes do problema. Caso contrário, vamos nos ver novamente neste momento tão trágico. Vou chegar a algumas dessas questões mais amplas que esta primeira fase do cessar-fogo, como está sendo descrita, ignora completamente e sobre as quais permanece em silêncio. Mas, se pudéssemos começar com suas impressões sobre o que você está vendo hoje. Quero dizer, mesmo para mim, alguém que não tem nenhuma ligação direta com a Palestina, além das minhas leituras e da cobertura dos últimos anos, fiquei surpreso, bastante comovido, com algumas das imagens, histórias e vídeos que surgiram hoje em especial, embora já estejamos vendo isso há alguns dias. Cativos palestinos estão saindo das prisões israelenses com sinais de vitória. Mesmo que os israelenses tenham constantemente ameaçado silenciar suas celebrações, silenciar a solidariedade, silenciar qualquer tipo de reunião. Houve invasões nas casas de cativos palestinos que foram libertados, apenas para garantir que permaneçam em silêncio. Alguns estão até sendo libertados no exterior. Fico me perguntando o que você pensa sobre isso, como refugiado, como acabou de descrever, ao ler essas notícias. Certo. Então, há um elefante na sala em tudo o que está acontecendo agora, e por algum motivo todo mundo está ignorando isso. Se você olhar para a mídia árabe, por exemplo, esqueça a grande mídia ocidental, que já é uma causa perdida mesmo. Até na mídia árabe, alguns veículos que supostamente são simpáticos ao povo palestino, você vai perceber que todos estão meio que agradecendo ou tentando destacar e centralizar o papel dos governos nesse cessar-fogo. Os egípcios, os cataris, os sauditas, os emiradenses e assim por diante. Mas na realidade o elefante na sala é o povo palestino. São eles que fizeram toda a diferença. É a resiliência dos palestinos. O resultado dessa resiliência é a resistência dos palestinos. Essas duas questões estão intrinsecamente ligadas, e nós não falamos sobre elas. Não falamos sobre elas porque temos medo de falar sobre resistência desde o início. Deus me livre, até mesmo na esquerda, em círculos ocidentais, também há medo de falar sobre isso, porque não querem ser vistos como simpáticos a um certo grupo que é percebido de uma certa maneira na sociedade ocidental. Mas na realidade, se não fosse pela resiliência do povo palestino como coletivo, e o subproduto dessa resiliência, que é a resistência do povo palestino em Gaza, nada disso teria acontecido. Vamos imaginar um cenário, apenas como um exercício intelectual, um cenário em que os palestinos não resistissem, não revidassem. Qual seria o resultado agora, 2 anos depois? Israel estaria festejando e jantando em Gaza. Algumas colônias já estariam em construção. Acampamentos militares israelenses estariam firmemente estabelecidos em todas as partes de Gaza, e pelo menos metade da população de Gaza teria sido etnicamente expulsa. Mas isso não aconteceu. A questão é, por que isso não aconteceu? Os americanos impediram isso? Não, é claro que não.
É os azuis que sustentaram o genocídio. Trump está se preparando para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quão patético é isso? Ainda assim, é ele, junto com Biden, que continua o legado de Biden e de outros antes deles. São eles que têm sustentado a máquina de matar israelense. É o Egito? São os Emirados? Quem parou essa guerra? É a firmeza, em árabe chamamos de sumud, a firmeza do povo palestino. Agora o termo sumud, firmeza, sempre igual do rei de Galém a algo de valor sentimental ou intelectual. Não é algo que normalmente medimos em um sentido político. Mas agora, de repente, isso se tornou realmente um valor político. É a paciência, a força, a luta dos palestinos que permitiram que este momento acontecesse. E que momento incrível! Quero dizer, 77 anos desde a criação de Israel, mais de 100 anos desde a Declaração Balfour, mais de 100 anos desde o chamado Mandato Britânico na Palestina. Nunca vimos os palestinos, por meio de sua resistência, que conseguirem criar a etapa política decisiva. Precisamos refletir sobre essas. Acho que intelectuais e historiadores, especialmente os honestos, vão passar de tempo de desvendar desse morto desse movimento. Todos os exércitos árabes não conseguiram impor nada a Israel. Israel sempre, com a ajuda dos Estados Unidos, nunca sozinha, e com a ajuda de outras potências ocidentais, conseguiu o que queria, sempre. Usou o poder militar para criar e moldar a realidade política, mas não em Gaza. E você pode dizer, bem, espere um minuto, talvez o exército de Gaza, talvez essa entidade poderosa, certo? São jovens. Jovens que fabricam suas armas a partir das munições que os israelenses lançaram sobre Gaza e não explodiram. Então isso realmente não é sobre o aspecto militar. Toda essa ideia de que precisamos desarmar a resistência, não se pode desarmar a resistência. Não porque não seja praticamente possível. Você não pode desarmar a resistência, porque as armas da resistência não são um arsenal que possa ser verificado, rotulado e removido. São armas que as pessoas criam no calor do momento para lutar contra o inimigo que vem invadir, matar, estuprar e cometer um genocídio. Então ver tudo isso, Eu sei que ainda há milhares de prisioneiros palestinos em Israel. Eu sei disso. E também sei que é realmente difícil até usar a palavra celebrar, ou sentir-se triunfante ou vitorioso, enquanto os crânios de milhares de pessoas ainda estão enterrados sob os escombros de Gaza, além das quase 7.000 pessoas, ou 80.000, contando os desaparecidos, que foram mortas em Gaza. Quase 250.000 de pessoas. Isso é o que está confirmado entre mortos, feridos e desaparecidos. Ainda não sabemos o número total. Cientistas e médicos farão um tipo completamente diferente de estudo para determinar quantas pessoas realmente morreram em Gaza. Portanto, quando usamos palavras como celebração, triunfo ou vitória, precisamos ser muito cuidadosos e ponderados em como as utilizamos. Mas se olharmos no contexto mais amplo, tínhamos os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta hoje, junto com Israel, a maior potência regional, que não tem absolutamente nenhuma vergonha mesmo, de matar, estuprar, fazer o que for preciso, até bombardear aliados americanos, como fizeram no Catar. Eles não têm medo das consequências porque os Estados estão sempre lá para apoiá-los. Você viu os árabes e os muçulmanos? Alguns deles estão se alinhando. Quero dizer, não houve apenas rumores, mas relatos confirmados de que um país como a Indonésia, por exemplo, estava disposto a aceitar 200.000 palestinos etnicamente expulsos de Gaza. Então os árabes estão, na verdade, ou observando à distância, ou completamente do lado de Israel. Ainda assim, de alguma forma, os refugiados palestinos ou o povo palestino de Gaza permanecem em Gaza. Eles ainda conseguiram libertar quase 2.000 prisioneiros e ainda conseguiram romper o cerco. E fizeram tudo sozinhos, com a solidariedade internacional de pessoas comuns, a sociedade civil, não governos, nada desse tipo. Quero dizer, fico hesitante, mas tenho que dizer que esta é uma grande vitória para todas as nações oprimidas. Não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo.
not only in the Middle East but worldwide. You refer to even non-Western media. Você menciona que até mesmo a mídia não ocidental não questiona esse enquadramento de desmilitarizar Gaza ou desmilitarizar o Hamas. E eu tô pensando na Al Jazeera, que faz tanto em nome dos palestinos, mas mal questionou essa ideia que tem circulado e sido adotada sem questionamento no Ocidente, de que o Hamas deve ser desmilitarizado, de que o Hamas deve se render. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, é finamente falar desmilitarizar strength. Of course, it's principally wrong to talk about demilitarizing a resistance. The West is also completely silent about the. O Ocidente também permanece completamente em silêncio sobre as gangues que foram formadas por israelenses e americanos na faixa de Gaza para saquear a ajuda, algo cuja defesa é absolutamente essencial para que um Estado exista. E o Hamas, não apenas o Hamas, mas todos os outros grupos de resistência, incluindo a FPLP, a Jihad Islâmica, as Brigadas Al-Aqsa e assim por diante. Se você pudesse falar sobre o significado da resistência armada. Porque o que vimos durante os anos 1990, durante o processo de Oslo, foi que a liderança palestina concordou em abrir mão da resistência armada por um tempo, enquanto a Cisjordânia ocupada era completamente pulverizada com postos de controle, transformando-se em um campo de pastagem para as forças de ocupação israelenses. Muitos temem que um tipo semelhante de trajetória se repita daqui para frente. Você poderia falar sobre suas preocupações em relação a essa ideia de que o Hamas deveria entregar suas armas? Sabe, vou pular direto para o final e meio que voltar depois. O ponto final é que, como historiador que estudou os movimentos de resistência palestinos desde o final da década de 1940, quase imediatamente após a Nakba, e o início dos anos 1950, durante o que chamamos de movimento Fidain em Gaza, até os dias de hoje, posso afirmar com total certeza que não haverá desmilitarização da resistência palestina. Vamos tirar esse assunto do caminho e eu explicarei num instante porque isso é assim. Outra coisa em relação à autoridade palestina, quero dizer, a questão sobre a autoridade palestina e a OLP e os acordos, sabe, quero dizer, lembre-se do que aconteceu com Yasser Arafat. Esqueça Mahmoud Abbas por um momento. Quero dizer, esse homem não tem nenhum senso de nacionalismo, ele nem sequer se sente palestino. É como se você quase sentisse que há um certo constrangimento nele, sabe? Quando ele fala sobre a luta palestina ou a resistência palestina. Quero dizer, ele já falou sobre a resistência palestina no passado, acho que foi em 2004, quando a chamou de inútil. E imagine as famílias dos mártires da Palestina, quando você lhes diz que a resistência deles, a resistência de seus filhos, é inútil, anulando completamente o próprio povo dele. Mas vamos falar sobre Yasser Arafat por um momento. Quando Arafat quis se engajar, ele estava desesperado para se engajar com os americanos. Ele queria conversar diretamente com os israelenses, mesmo antes de o Acordo de Oslo ser assinado em 1993. Mas antes disso, ele queria primeiro se engajar com os americanos, e eles concordaram em conversar com ele na Tunísia. E eles enviaram, não consigo me lembrar o nome do sujeito, apenas um diplomata americano de baixo escalão, discreto, que concordou em conversar com a OLP na Tunísia. A OLP apresentou isso como uma das maiores conquistas da luta palestina. E sabemos o que aconteceu no fim das contas. Acabou sendo uma completa farsa, uma encenação que traiu a causa palestina para que a OLP fosse reconhecida por Israel. Mas os americanos insistiram que, para que Yasser Arafat fosse envolvido, ele teria que passar por uma série de exigências. E ele passou. Disse inicialmente que estavam prontos para aceitar as resoluções 242 e 338 da ONU, prontos para reconhecer o direito de Israel de existir. Mas ainda assim insistiram que ele tinha que condenar a resistência armada palestina. E ele fez isso. E a forma como ele expressou foi ainda pior. Ele condenou todos os tipos de violência e terrorismo, basicamente anulando toda a resistência armada na história palestina, desde os tempos de Ez al-Din al-Qassam nas décadas de 1920 e 1930 até aquele momento específico. E o que Arafat ganhou com isso?
Absolutamente nada. Pelo contrário, eles receberam armas. A autoridade palestina tem mais armas do que todos os grupos de resistência palestinos, islamistas, seculares ou socialistas em Gaza. Mas essas armas estão sendo usadas, na verdade, para proteger os assentamentos israelenses. Estão sendo usadas como uma linha de defesa para o exército israelense e estão sendo usadas para reprimir o povo palestino. Não é uma questão de armas, é uma questão de como essas armas estão sendo usadas. Então, não, a autoridade palestina ou a OLP não foram desarmadas nem se desmilitarizaram, elas são militarizadas e estão armadas. A questão é que as armas não estão sendo usadas contra a opressão, a ocupação e o apartheid vindos de Israel. Por outro lado, na Palestina, voltando ao ponto original, o movimento Fidaim na década de 1950 em Gaza não tinha um pano de fundo ideológico. Eles não eram socialistas, não eram islamistas, não eram nada disso. O movimento islâmico, aliás, nem começou de fato na Palestina, em termos de luta real e resistência armada, até a primeira intifada palestina depois de 1987. E mesmo assim foi em grande parte algo simbólico. Quero dizer, eram 4 caras quando o Al-Qassam começou. Aliás, o movimento Al-Qassam começou exatamente no campo de refugiados onde nasci, o campo de refugiados de Nusayrat, em Gaza. Lembro-me de quando eles leram sua primeira declaração no antigo cemitério de Nusayrat, perto da mesquita Al-Qassam. Eles chegaram, leram sua declaração e todos nós ficamos meio confusos. Quem são essas pessoas? Eles não se vestiam como socialistas, nem como o Fatah. Por um tempo, não sabíamos quem eram. Levou anos e anos até que começassem a formar esse tipo de exército de guerrilha, por assim dizer, que se tornou o Al-Qassam. Mas a questão aqui, portanto, não é sobre o Hamas ou a FPLP. O ponto é que a resistência em Gaza em particular, em toda a Palestina, mas especialmente em Gaza, tem sido um contínuo. E nem mesmo é algo ligado ideologicamente. É apenas um grupo de pessoas que são oprimidas e que estão encontrando todas as formas possíveis de resistir. E também não é justo reduzir toda a resistência do povo palestino à luta armada. Na minha opinião, essa é apenas uma das muitas expressões da resistência. Quando uma mulher, por exemplo, pega seu filho sobrevivente e volta para o norte de Gaza, tão determinada a reconstruir sua casa, a encontrar os corpos de seus filhos, de seu marido e de suas filhas, a enterrá-los e a dizer: vou criar esta criança para carregar a bandeira do Sumud e para lutar. E não lutar no sentido físico, mas permanecer em Gaza, recusar-se a ser etnicamente expulsa, dizer: prefiro colocar minha tenda sobre minha casa e viver ali até morrer. Isso é um ato de resistência. É disso que não falamos. É disso que não falamos. Mesmo os historiadores clássicos que analisam a história da Palestina puramente em termos de datas e eventos importantes de Balfour, a Nakba, a Naksa e tudo isso, ninguém fala sobre essa mulher. Essa mulher representa milhões de palestinos. É daí que nós, palestinos, tiramos nossa história, nossa resiliência, nossa luta, nossa continuidade, nossa persistência nessa batalha que finalmente conseguiu derrotar Israel. Não apenas no campo de batalha, mas conseguiu derrotar Israel pela primeira vez, ao provar que o poder de fogo por si só não vence guerras. E agora a questão é: haverá sabedoria suficiente para realmente receber, compreender e responder a essa mensagem? Ou vamos voltar como se nada tivesse acontecido e simplesmente continuar devastando Gaza e matando cada vez mais palestinos? Uma das questões fundamentais para todo o resto é a criação de um Estado palestino. A enorme mudança, ou a enorme conscientização, durante esses 2 anos de genocídio sobre a questão palestina, alterou significativamente a opinião global. Ou talvez a opinião global sempre tenha existido, mas cada vez mais pessoas passaram a compartilhá-la. E há uma mudança na corte imperial ocidental, como vimos, que levou países como França, Reino Unido, Canadá, outros, a inserem formalmente no Estado palestino,
Egsinemol, sempre hitsinese. Which the global majority has always recognized. On the other hand, President Trump's plan. Por outro lado, o plano do presidente Trump, pelo qual a maioria dos líderes europeus está agradecendo a ele, e todo o drama no Knesset hoje, giram em torno de bajular Trump por esse suposto sucesso. Nenhuma única palavra sobre a criação de um Estado palestino. Nesse plano de paz de 20 pontos, o último ponto diz que se tudo correr conforme o planejado, seriam feitos arranjos para que israelenses e palestinos se reunissem e conversassem. Fale sobre a importância da luta pela criação do Estado palestino e o que a maioria global deve fazer, como devemos continuar nossa luta ao lado daqueles que estão no terreno. Sabe, é aquela velha história da cenoura e do porrete. Quero dizer, isso vem acontecendo há tanto tempo na nossa história. Já envelhecemos só de falar sobre como eles sempre apresentam essas duas opções. Os bons palestinos, que se comportam, serão recompensados no fim do dia com alguma ilusão de um Estado palestino. Nada disso tem relação com um Estado palestino real. Nada disso. Porque um Estado palestino teria que ser o resultado da luta palestina, da verdadeira luta palestina em si. Esse chamado Estado é apenas uma distração criada para apaziguar a comunidade global que está se levantando pela Palestina. Mustafa Barghouti, um dos nossos maiores intelectuais, esteve recentemente na África do Sul e eu ouvi falar outro dia. Ele disse que foi informado por alguns dos camaradas de Mandela e pelos guerreiros do movimento anti-apartheid, na época, que o que está acontecendo agora, em termos de solidariedade global com os palestinos, é muito maior do que o auge do movimento anti-apartheid no mundo. Portanto, há muito medo de que essa solidariedade global esteja se transformando em algo assustador, impulsionando uma mudança de paradigma, isolando completamente Israel e transformando-o em um Estado pária. E, aliás, está muito perto de se tornar um Estado pária completo, ao mesmo tempo em que coloca os palestinos no centro como o tema e a luta global mais importantes em qualquer lugar do mundo. E, de fato, é isso que está acontecendo. Então, toda a ideia de um Estado palestino, e, aliás, você deve ter notado como qualquer referência a um Estado palestino, conforme decidido pelas próprias Nações Unidas, vem sempre acompanhada de todas essas condições. É desmilitarizado, o Hamas vai fazer parte disso e daquilo. Ou seja, é algo meio que desprovido de qualquer autonomia. É como dizer, vou te dar um Estado, mas vou tirar toda a sua capacidade de agir. Para que eu quero esse Estado? Qual é o sentido desse Estado? Eu realmente sinto que é um truque de mágico. Se você é um bom mágico e quer realizar um truque, cria uma distração em outro lugar para que as pessoas não vejam como ele é feito de verdade. E o truque aqui é tentar salvar Israel. Eles estão mais focados em salvar Israel do que em ajudar os palestinos. E esse é todo o propósito do Estado. Mas no fim das contas, o que realmente vai fazer a diferença em tudo isso, o que de fato vai resolver esse chamado conflito, é Israel ser exposto, expor o sionismo pelo que ele é. Eu não me importo com o nome que se dê no fim das contas. Se você conseguir expor o sionismo, isolá-lo e derrotá-lo como ideologia, uma ideologia enraizada na violência, na limpeza étnica, no genocídio, no racismo e no apartheid. Se você fizer isso, então até mesmo um país ou uma nação que não necessariamente ache que bombardear crianças inocentes seja sempre a solução, pode começar a ver seus problemas de outra forma. Esse genocídio não deveria ser uma opção, nem sequer estar em consideração. Bombardear a Síria, o Líbano, o Iêmen, o Iraque, o Irã e todos os outros não é política e não é diplomacia. É simplesmente criminalidade. Uma vez que o sionismo seja isolado e derrotado, acredito que a questão de uma solução se tornará uma consequência natural da mudança que vai acontecer. Eles podem falar sobre 2 estados. Sabe de uma coisa? Também podem falar sobre um estado único o quanto quiserem. Isso não vai fazer a diferença desejada enquanto Israel tiver permissão para continuar com essa ideologia sionista, isolacionista e racista que devastou o Oriente Médio
nos últimos 100 anos. ideology that has devastated the Middle East for the last 100 years. There is the question about, I'm coming to the Há a questão sobre, bem, estou chegando aos tipos de problemas de curto prazo, talvez não exatamente de curto prazo, mas as questões que estão sendo discutidas agora, e avaliando-as no contexto daqueles problemas estruturais de longo prazo que você mencionou. Uma das principais questões é a reconstrução. Claro, os países europeus estão agora anunciando pacotes com grande entusiasmo, enquanto não ouvimos nada de substancial sobre quem controlará a entrega da ajuda. É a mesma questão que discutimos antes. Para usar a ajuda de forma eficaz, precisamos de um Estado, precisamos de segurança. Na ausência disso, e com o exército israelense não desocupando Gaza, a própria ocupação permanece. The occupation is not even vacating from Gaza itself. It is still occupying 50% of Gaza. Ainda está ocupando 50% da própria faixa de Gaza. E mesmo na fase final, e me corrija se eu estiver errado, eles não concordaram em ir além do que estão chamando de zona de segurança dentro de Gaza. E isso é além da Cisjordânia ocupada, que se tornou uma espécie de pasto para a força de ocupação. Fale sobre o que deveria ser um marco para discutir a reconstrução imediata após o genocídio, partindo do pressuposto de que Israel não vai iniciar outro genocídio, o que não é garantido, pois muitos analistas dizem que isso é apenas um acordo para a troca de prisioneiros e que eles poderiam começar um genocídio a qualquer momento. Mas, se houver uma interrupção do genocídio, o que significa reconstrução sob uma perspectiva progressista? From a progressive perspective. Right. So even though genocide in its Certo. form Então, embora o genocídio em sua forma atual tenha parado, e esperamos que por muito tempo, para que as pessoas possam se curar e se recuperar um pouco, o tormento do povo palestino, receio, especialmente em Gaza, não vai parar. E sabemos disso porque conhecemos Israel, particularmente seu comportamento em relação a Gaza. Gaza tem estado sob um cerco israelense perpétuo desde o início. Desde 1948, quando Gaza ficou sob administração egípcia, nunca foi realmente um lugar livre onde as pessoas pudessem simplesmente ir e vir como quisessem. Sempre houve restrições, sempre houve problemas. Mas depois de 1967, Gaza caiu sob um cerco israelense horrendo. under a horrendous Israeli siege. I was born and raised in Gaza, and I just, Nasci e fui criado em Gaza, e eu simplesmente, quero dizer, nós vivíamos em uma caixa. Nós não podíamos, para mim, por exemplo, para ir à minha universidade na Cisjordânia, a Universidade de Birzeit, eu precisava de pelo menos 4 ou 5 diferentes carteiras de identidade israelenses. Uma permissão para sair de Gaza, uma permissão para atravessar o posto de controle de Erez, uma permissão para ir do posto de Erez até a Cisjordânia, uma permissão para entrar na Cisjordânia e uma permissão para permanecer lá. E isso foi uma época em que supostamente não havia cerco a Gaza. E this was antes do ano 90. Exactly. Now imagine when we Exatamente. Agora imagine quando nós, palestinos, nos referimos ao que está acontecendo em Gaza como o cerco de Gaza, sabendo das condições sob as quais vivíamos lá. Então você pode imaginar o quão hermético esse cerco é e tem sido. Portanto, não acho que o cerco vá ser suspenso em Gaza. Pelo contrário, acho que, como Israel não conseguiu derrotar Gaza militarmente, sabemos disso, não há dúvida. Agora Israel vai tentar negociar e capitalizar sobre o controle de certas áreas de Gaza, o controle do corredor Filadélfia, que separa Rafah do Egito, e o controle de vários outros pontos de acesso, o posto de controle de Erez, o posto de controle de Kerem Abu Salem e assim por diante, para controlar tudo que entra e sai de Gaza. Eles vêm fazendo isso desde 2007, esse cerco hermético em particular, quando Haaretz, o jornal israelense, publicou um relatório vazado mostrando que os israelenses estavam literalmente contando calorias, calculando quantas calorias um palestino precisaria para mal sobreviver, mas não morrer. Eles realmente estavam contando calorias. E novamente isso foi antes do cerco atual. Imagine agora. Acho que os mecanismos de controle serão muito mais rígidos, muito mais amplos, e os palestinos vão sofrer bastante como resultado. Eles esperam que a questão da reconstrução, da comida e dos remédios
esteja diretamente ligada à pressão sobre a resistência palestina em Gaza para se desarmar. Mas mais uma vez eu lhes digo, isso não vai acontecer. Passamos por tantas dificuldades que vocês nem conseguem imaginar. E a maioria das pessoas não entende. Quer dizer, elas compreendem mais ou menos o que vem acontecendo em Gaza nos últimos 2 anos, mas muita gente não sabe o que tem ocorrido em Gaza nos últimos 77 anos, sob circunstâncias extremas. E mesmo assim as pessoas não desistiram. A outra questão é o próprio processo de reconstrução. Gaza é uma sociedade comunitária, certo? Eles não vão... Diferente dos israelenses, que perderam algumas de suas casas na guerra com o Líbano, com o Hezbollah e outros, ser colocados em hotéis 5 estrelas esperando pelas empresas, sabe, os designers alemães, os designers franceses, versus as empresas israelenses, para ver qual delas vai oferecer as melhores vilas, casas e piscinas. Em Gaza não temos nada disso. Somos uma sociedade comunitária. Então o que fazemos? Quero dizer, minha casa em Gaza, que agora foi completamente destruída junto com todas as casas da minha família em Gaza, começou há muitos anos como um único cômodo sem banheiro. Com o tempo ela se expandiu para um segundo, um terceiro e um quarto quarto. Tornou-se uma casa grande, ainda uma casa de refugiados, mas grande, antes de ser destruída. Nós nunca pagamos um centavo para construir aquela casa. Quando você quer construir algo, os vizinhos vêm, os parentes vêm, os amigos vêm. Acho que Gaza vai nos surpreender com sua engenhosidade ao tentar se reconstruir, porque a comunidade vai se envolver, a comunidade vai ajudar, as pessoas vão construir suas próprias casas. E você pergunta, bem, de onde virá o concreto? Veja as guerras anteriores. Israel não permitia a entrada de cimento em Gaza. Então, como eles reconstruíram? Eu estive em Gaza em 2012 e fiquei muito surpreso que depois da guerra de 2008 e 2009 e da guerra de 2012, com todos os bombardeios que aconteceram, eu tenha visto apenas alguns prédios destruídos em Gaza. O que aconteceu? Milhares de casas foram reconstruídas. Eles pegaram o concreto dos prédios destruídos, trituraram, reprocessaram e usaram para construir novamente as mesmas casas, as mesmas escolas, as mesmas mesquitas e igrejas e as mesmas universidades. Eles são um povo extremamente resistente e resiliente. Eles farão isso, contanto que o genocídio pare. Isso me lembra algumas das coisas escritas no livro de Sarah Roy. Ela escreve de forma belíssima sobre aspectos da economia política em Gaza, como os recursos são usados de maneira frugal e transformados em coisas que têm significado para as pessoas. Eu queria te perguntar rapidamente um pouco sobre as divisões dentro da política do movimento palestino, considerando que você é um insider de muitas maneiras. Temos visto diferentes tentativas de reunir as várias facções, algumas em nível internacional, como a Cúpula de Pequim. Muitos também dizem que o genocídio criou uma espécie de unidade entre as diferentes facções. Como alguém de dentro, como você enxerga essas divisões dentro do movimento palestino e como podemos superá-las na prática para fortalecer o movimento? Ok, essa resposta pode te surpreender um pouco. Na verdade, não acho que exista qualquer divisão. Tudo depende de como você define o termo divisão. O povo palestino está mais unido do que nunca. A nação palestina está mais unida do que nunca. Sim, temos nossas classes e temos interesses e conflitos de classe. Absolutamente, sem dúvida alguma. Mas por algum motivo, devido à enormidade do genocídio, estamos vendo palestinos de todas as origens, ricos e pobres, de alguma forma se unindo em torno da ideia do povo palestino, da nação palestina e até da resistência palestina. Foi realizada uma pesquisa cerca de 1 ano após o início da guerra, conduzida em Ramallah. Não me lembro se foi o Centro Shikaki ou outra empresa de pesquisas, mas basicamente mostrava que há maior apoio à resistência na Cisjordânia do que em Gaza. Acho que isso por si só já deveria nos mostrar onde o povo palestino se posiciona.
Mas aí entramos em outra questão, que é a autoridade palestina. Se você considerar a autoridade palestina como um componente orgânico do povo palestino, então sim, poderia dizer que nosso povo está desunido, mas não está. Eles agora operam em um cenário político completamente diferente. Eles têm sido usados por Israel como uma forma de criar uma espécie de zona de amortecimento entre a ocupação israelense e o povo palestino. E nos últimos 2 anos, o que é particularmente devastador, eles não tomaram nenhuma medida, nem desenvolveram qualquer estratégia para demonstrar apoio a Gaza. E, aliás, Gaza sempre esteve lá por todos. A maioria das rebeliões em Gaza foi uma resposta a eventos que ocorreram na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Então, há um sentimento profundo de... Bem, não quero me alongar muito sobre isso, mas muitos de nós sentimos que esperávamos muito mais, e isso simplesmente não aconteceu. Mas por outro lado, mesmo hoje, enquanto os prisioneiros israelenses estavam sendo transferidos de Deir al-Balah e Khan Yunis, prisioneiros palestinos foram libertados na Cisjordânia ocupada apenas para... E eles foram instruídos, aliás, a não dizer uma palavra. Então, desta vez, as forças de segurança palestinas, algumas delas mascaradas, esperaram por eles perto dos ônibus e os levaram às pressas para o Palácio Cultural de Ramallah. Sempre que Al-Arabi, Al Jazeera ou outros jornalistas tentavam falar com eles, alguns diziam: fomos orientados a não dizer nada. Quero dizer a esse ponto, certo? Então, não sei que tipo de margem permitiria aos palestinos encontrar unidade política com a autoridade palestina. E, aliás, se você não se levanta pelo seu povo em um momento de genocídio, este genocídio tem sido o teste decisivo para todos, para cada ativista, cada grupo socialista ou de esquerda, cada governo, cada organização da sociedade civil e também para os próprios palestinos. Se você não se levantou nos últimos 2 anos para adotar uma posição moral em defesa da Palestina, essa oportunidade não voltará, porque genocídio não é algo que acontece todos os dias. Muitas pessoas perderam a chance de assumir essa postura moral poderosa, necessária e crucial. Felizmente, milhões e milhões de pessoas aproveitaram essa oportunidade e se posicionaram, de Roma a Madrid, dos Estados Unidos à Índia, à China, em todo o mundo. Pessoas se levantaram e adotaram essa posição moral. Infelizmente, a autoridade palestina não o fez. Então, como podemos imaginar um futuro em que essa autoridade, treinada e armada por Israel, possa fazer parte de qualquer tipo de estrutura política palestina? Dito isso, acho que a autoridade palestina, neste momento, há tanta atenção dos Estados Árabes, mas também dos próprios Estados Unidos, está voltada para tentar reviver a AP. Eles sentem que não podem negociar com o Hamas, obviamente, porque fazer negócios com o Hamas significa essencialmente a derrota de seu projeto, além de representar uma ameaça a vários regimes do mundo árabe. Como resultado, eles querem a próxima melhor opção, que é a autoridade palestina. Mas a autoridade palestina não tem legitimidade entre os palestinos, especialmente em Gaza. Eles não a suportam. Na verdade, muitas das gangues criminosas que trabalharam com Israel em Rafah, em Khan Yunis, no norte de Gaza, em Beit Hanun, muitas delas eram, na verdade, algumas até abertamente afiliadas à autoridade palestina. Então, como realmente se alcança algum tipo de unidade nacional com eles? Ainda tenho esperança de que possa haver algum tipo de unidade nacional em torno do conceito de Gaza. Quem poderia discordar da firmeza, da resiliência e das injustiças que acontecem em Gaza, em torno da resistência? E ao falar de resistência, não estou me referindo a nenhuma facção específica. Acho que precisamos separar as facções da resistência. As facções podem conduzir à resistência. Mas a resistência existe há décadas antes do Hamas e continuará existindo por décadas depois do Hamas. Portanto, há muitos pontos de unidade sobre os quais nós, palestinos, podemos construir um novo discurso palestino. Não vamos desperdiçar este momento histórico, especialmente porque o mundo já está do nosso lado, já unido em apoio a esse discurso específico.
in support of this specific dispute. If we could turn the gaze a little bit, towards Se the pudéssemos end, voltar um pouco o olhar para o final, para Israel, vimos ao longo deste genocídio um lado bastante feio da sociedade israelense. E uso cuidadosamente a palavra sociedade, porque, em geral, dentro da esquerda, fazemos uma distinção clara entre o Estado e as elites governantes, de um lado, e a sociedade em geral, de outro. Quero dizer, esse é o enquadramento geral das coisas. Mas no caso de Israel, parece-me que grandes setores da própria sociedade tornaram-se genocidas. Qual é o futuro reservado à sociedade israelense após o genocídio? É claro que haverá divisões profundas na política. Mesmo no Knesset, vimos a oposição se levantar quando Trump estava falando, mas não se levantaram contra Netanyahu. Essas divisões são evidentemente superficiais quando vistas da perspectiva palestina. Mas, como palestino, ao olhar para essa sociedade genocida, sem rodeios, quais são seus pensamentos sobre o futuro de Israel? What are your thoughts on Israel going forward? I'm really glad you asked this question because I think many Fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque acho que muitas pessoas, mesmo dentro do movimento pró-Palestina, às vezes se confundem sobre a posição e o papel da sociedade israelense. Especialmente antes do genocídio, vimos uma mobilização em massa em Israel contra as chamadas reformas judiciais promovidas por Netanyahu. Muita gente usou aquele momento para promover a ideia de democracia em Israel, dizendo que se tratava de uma sociedade democrática se levantando contra a opressão, o fascismo e a ditadura. Infelizmente, muitos na esquerda aderiram a esse movimento, criando essas estranhas equivalências morais entre extremistas de ambos os lados e amantes da paz de ambos os lados. Acho que este genocídio marca o fim disso. É o fim da ilusão. Tenho escrito sobre essa ilusão há muitos anos. Muitos escritores e historiadores palestinos têm tentado despertar a todos. Não misturem, sabe? Não adotem essas terminologias de esquerda, direita e centro em Israel. Elas são relevantes para políticas específicas dentro de Israel, mas não correspondem às definições globais do que significa ser de esquerda ou de direita. No que nos diz respeito, eles sempre foram de direita. Sempre foram fascistas. No início do genocídio houve relatos, não me lembro o nome do grupo de direitos humanos que escreveu sobre isso, mas eles falaram sobre como civis israelenses estavam sendo autorizados a testemunhar a tortura de palestinos no norte de Gaza pelo exército israelense como uma forma de cura para superar o choque de 7 de outubro. Vimos pesquisa após pesquisa mostrando números inacreditáveis. 82% dos israelenses estavam apoiando a limpeza étnica dos gazenses fora de Gaza. Certo. Considerando o fato de que há milhões de árabes palestinos vivendo em Israel, isso realmente mais ou menos me diz que quase toda a população apoiava a limpeza étnica dos palestinos após o genocídio. Quando metade da população judaico-israelense queria realizar a limpeza étnica dos palestinos, que são cidadãos israelenses desde 1948. Esta não é uma sociedade pronta para qualquer tipo de paz. E nós realmente precisamos parar. Como você disse, precisamos parar de suavizar as palavras e encarar a realidade. Lamento dizer isso, mas esta é uma sociedade doente. Não é possível sustentar o que aconteceu em Gaza na última década ou nos últimos 2 anos e não ser uma sociedade doente. E a única maneira de essa doença parar é com pressão externa. Ilan Papé, professores israelenses e muitos outros têm dito que a mudança nunca acontecerá dentro de Israel, que ela precisa vir de fora. Os palestinos estão fazendo a sua parte, enfrentando e confrontando esse sionismo, esse racismo, essa terrível doença em Israel. Mas o restante da comunidade internacional precisa manter o foco em responsabilizar Israel, por meio de boicotes, de sanções, na prática, tornando Israel um Estado pária. Foi isso que acabou, mais ou menos, com a doença do apartheid na África do Sul, e é isso que também vai acabar com a doença em Israel. A mudança no Ocidente, especialmente desta vez, te esperançoso? Há um conflito, há um grande conflito no Ocidente.
Não temos falado muito sobre isso porque não queríamos parecer, durante o genocídio, que estávamos tentando criar divisão dentro do tipo de solidariedade que buscamos. Portanto, acolhemos qualquer pessoa que levante uma bandeira palestina em Roma, em Paris, em Madrid, em Washington, D.C. Mas sejamos honestos, há uma divisão. Parte do movimento pró-Palestina ainda se apega à mesma linguagem de sempre. Alguns deles estão, na verdade, centrados em torno da autoridade palestina, ainda falando sobre os bons palestinos e os maus palestinos, ainda condicionando seu apoio, odeio o Hamas, gosto disso, e coisas do tipo. Mas há um novo movimento, e eu acho que é um movimento jovem, um movimento centrado nos jovens. Acho que isso está sendo alimentado pelo poder das redes sociais, podcasts como o seu, que falam a língua certa. Eles não têm medo de defender os palestinos, de apontar o dedo e de responsabilizar Israel. Esse é o tipo de movimento que precisamos construir. Acho que esse movimento já está em andamento em países como Espanha e Itália, mas precisamos vê-lo em todos os lugares. Se esse movimento for realmente aquele que eventualmente começar a falar em nome do movimento de solidariedade, então poderemos, de fato, alcançar a massa crítica necessária para responsabilizar Israel e, finalmente, ajudar os palestinos, que estão na linha de frente da luta, a conquistar sua liberdade. E rapidamente, qual é a sua percepção sobre o futuro do mundo árabe no que diz respeito à causa nacional palestina? É claro que alguns segmentos do mundo árabe fizeram os maiores sacrifícios. Estou pensando no Hezbollah, estou pensando no Ansar Allah, no Iêmen. Mas vimos uma resposta muito tímida por parte dos países que participam das negociações. Catar, Egito e mais tarde Turquia. Embora provavelmente não façam parte do mundo árabe. O mundo árabe, em grande parte, trocou a causa palestina por sua própria segurança. Eles deixaram de defender os acontecimentos, quanto mais de resistir ao Império dos Islãs e ao Império Sionista. Qual é a sua percepção sobre o futuro deles? Este é um dos momentos mais vergonhosos da história do mundo árabe. O mundo árabe como entidade política, não como cultura, isso não me importa tanto, mas como uma entidade política que desde a época dos otomanos até hoje nos foi apresentada como representando um corpo político árabe e o potencial para uma revolução árabe contra o imperialismo e o colonialismo. Já vimos eventos na história que sugerem que isso é possível. Mas o fato de que seus próprios irmãos foram massacrados em massa em Gaza, e ainda assim eles continuaram com seus festivais de música, suas celebrações, com a vida como de costume, isso é vergonhoso. Eu nem sei, acho que é cedo demais para processar isso emocionalmente. Mas não acho que isso vá acontecer sem consequências. Ansar Allah, o Hezbollah, os libaneses, os iemenitas e alguns outros nos lembraram que há um pulso, alguma consciência coletiva ali, mas não o suficiente para superar toda a experiência. Acho que para nós palestinos foi absolutamente chocante, desorientador, porque os palestinos contavam com isso. Eles achavam que haveria protestos em massa, que milhões de pessoas iriam às ruas e cercariam as embaixadas americanas. E eles fariam isso e aquilo. Muito pouco disso aconteceu e, portanto, o mundo árabe provou não ser uma entidade política real, capaz de alcançar qualquer coisa. Pelo contrário, eles realmente fizeram o possível para garantir que Israel fosse sustentado economicamente, enquanto o Ansarullah mantém Israel como refém no Mar Vermelho. Eles estavam fornecendo ajuda econômica a Israel, com comida, com brinquedos para seus filhos, enquanto seus próprios irmãos estão sendo massacrados em Gaza. A história nos mostra que esse tipo de evento não passa despercebido. Haverá consequências. Ainda não sei qual será a natureza dessas consequências, mas do ponto de vista psicológico, dois grandes eventos ocorreram. Primeiro, os palestinos se libertaram da ideia de que são marginais e sem importância, esperando que algum libertador venha de outro lugar para salvá-los.
Eles fizeram tudo por conta própria. Novos poderes surgiram no Oriente Médio e se mostraram fatores geopolíticos que ninguém jamais havia imaginado que estariam nessa posição, especialmente o Ansarullah. Mas também há esse tipo de perplexidade coletiva entre os árabes. Onde nos situamos em meio a tudo isso? Há países na América do Sul expulsando embaixadores israelenses, e o presidente da Colômbia declarando a necessidade de um exército para libertar a Palestina, enquanto israelenses são recebidos em capitais árabes, como se nada tivesse acontecido. Consequências? Com certeza. Haverá enormes consequências, cuja natureza, acredito, ainda é cedo demais para definir, tudo dependendo do que acontecer nos próximos dias, pelo menos. Minha pergunta final é sobre a mídia. Nos últimos 2 anos, vimos a mídia alternativa, ou independente, romper parte do monopólio que os veículos ocidentais tradicionais mantinham quando se tratava da questão da liberdade palestina. Parte desse monopólio foi desafiada, embora eles ainda se mantenham fiéis aos seus próprios referenciais e linguagens. Seguindo em frente, qual deve ser nossa estratégia como mídia global, como parte dessa resistência global? Qual deve ser nossa estratégia em termos de temas, linguagem, referenciais e narrativas? Quais são alguns dos principais temas que devemos continuar sustentando? Com certeza. É uma pergunta brilhante. Isso está confirmando o que está acontecendo agora, porque, veja, muitos de nós na mídia independente, jornalistas independentes, podcasters, intelectuais e historiadores, sempre dissemos que a narrativa palestina e o discurso palestino precisam ser moldados pelos próprios palestinos, e que eles devem ser a prioridade na forma como a história da Palestina é contada globalmente. Israel criou esse ambiente para nós de forma não intencional, sem querer, ao não permitir que jornalistas internacionais fossem a Gaza. Como resultado, as crianças de Gaza aprenderam a ser jornalistas. Eu recebo minhas informações diariamente de adolescentes, de jovens que aprenderam jornalismo por conta própria, pegaram uma câmera e um microfone e relataram o que está acontecendo. Não apenas nunca estivemos tão claros sobre o que está acontecendo em Gaza, como a comunidade global conseguiu levar Israel ao Tribunal Internacional de Justiça e ao Tribunal Penal Internacional. Tudo isso com base em informações produzidas pelos próprios palestinos em Gaza. Estou temendo o momento em que a mídia internacional volte a Gaza. Estou temendo o momento em que o New York Times, o Washington Post e o Wall Street Journal enviem seus repórteres, porque então começarão o processo de branqueamento e de encontrar aquele palestino específico que dirá exatamente o que eles querem ouvir. Mas isso também significa que avançamos muito. Quero dizer, Noam Chomsky estaria muito orgulhoso agora. E tenho certeza de que ele está muito orgulhoso, pensando em Manufacturing Consent, sobre o poder da mídia tradicional e como ela molda todo o tecido social e político e a compreensão global dos acontecimentos. E ver que realmente mudamos isso. Vencemos a mídia tradicional. Desafiamos esse paradigma. Nós o destruímos. Então agora precisamos lembrar, a mídia independente deve ser a prioridade, porque é muito mais difícil de controlar. Ela não é centralizada. Não se resume a um único ponto de vista ou a uma única narrativa, como faz a maior parte da mídia tradicional americana. Mas precisamos investir nos palestinos. Precisamos investir nos jovens de Gaza, para que continuem contando a história, para sobrecarregar o sistema com informações vindas de Gaza. Não vamos evitar falar sobre a resistência, por favor. Isso não é um palavrão. As pessoas têm o direito de resistir. Elas devem resistir. Se os palestinos não tivessem resistido, já teriam desaparecido. Então vamos falar sobre a resistência. Não vamos criar equivalências morais, nem tentar dividir os palestinos em bons e maus, radicais e moderados. Vamos apenas tentar entender a realidade como ela é e investir na terminologia palestina. Hurriya significa liberdade. Karama significa dignidade. Mukawama significa resistência. Precisamos nos reorientar em torno da cultura palestina,
porque é essa cultura que finalmente alcançou uma das derrotas mais impressionantes do imperialismo no Oriente Médio, partindo de uma das faixas de terra mais pobres e isoladas, que é a faixa de Gaza. Little stretches of land, and that is the Gaza Strip. Dr. Barud, tem incrédulo conosco. Yormemos se reunindo. Tomei SP desse tempo. Obrigado por me receber. Certo. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.